O depoimento de Mauro Cid foi muito ruim para Bolsonaro e péssimo, terrível, absurdamente ruim para Braga Neto. Isso é o que diz quem estuda o processo no detalhe, na lupa, os especialistas falam isso. Por quê? Porque na sua fala, Mauro Cid refletiu alguns pontos ali, disse que teria faltado a ordem de comando de Jair Bolsonaro e isso poderia, numa situação hipotética, aliviar um pouco para Bolsonaro. Já não é isso que acontece com Braga Neto, porque, de acordo com o que Mauro Cid colocou ontem lá, cara a cara, face a face com Alexandre de Moraes, é que Braga Neto, sim, estabelecia a ligação entre os golpistas acampados nas portas dos quartéis Brasil afora, junto no núcleo político ali de Bolsonaro, e também estabelecendo uma ligação com o núcleo militar. Braga Neto era quem operacionalizava isso, inclusive com dinheiro, para a operação trágica Punhal Verde e Amarelo. Braga Neto se enrolou. Bolsonaro também, viu? Mauro Cid é que pode ter complicado um ponto ou outro por conta da sua memória um tanto quanto vacilante. Porque por várias vezes ele falou que não se recordava ao certo, não sabia e tal, não sei o quê. Lembrando que ele é formado como um Kid Preto, aqueles compreendidos como a elite do Exército Brasileiro, aqueles que estariam prontos para situações de maior risco operacional num conflito armado, numa guerra. Se o cara ele não se recorda das coisas que viveu ali, ou se ele, em dado momento, hesita e fica tergiversante ali em alguns momentos, mostra também o quão falha é essa formação desse corpo de elite, pronto para operações especiais, os tais dos Kids Pretos, né? Mauro Cid tem essa formação. Uma das máculas, uma das mágoas que Jair Bolsonaro tem em sua própria trajetória militar é não ter sido um Kid Preto. Ele tentou, mas foi reprovado nos testes pela sua incompetência tremenda. A real é que cada vez mais que a gente vai sabendo, vendo os detalhes todos ditos ontem, como foi na transmissão ao vivo, tanto do depoimento do Mauro Cid, quanto do depoimento do Alexandre Ramagem. Hoje a gente tem mais um monte de depoimentos lá. O fato é que a gente observa que a coisa poderia ter degringolado de vez se Jair Bolsonaro fosse alguém corajoso. Porque a covardia de Jair Bolsonaro poupou um monte de problemas. Ele tentou ao máximo, mas na verdade o que ele queria que o exército assumisse e fizesse por ele. Ele não teve as manhas de botar ali, faltou coragem, ou percebendo que não tinha apoio e que seria insuficiente aquilo que tinha para a tentativa de golpe, faltou foi a caneta dele ali para tentar tocar o terror. A verdade é que Jair Bolsonaro se borrou de medo e não conseguiu levar adiante o seu intento. Agora, lembrando que, para o crime de golpe de Estado, a categoria tentada ela é suficiente para o agir criminoso. Por quê? Porque, se bem sucedido, ele não seria julgado, porque seria estabelecida uma nova ordem jurídica e o golpe vingando, que quem é punido, na verdade, são aqueles democratas que atuaram contra o golpe. Então, Jair Bolsonaro tem a situação piorada, Walter Braga Neto muito, muito, muito piorada. Mauro Cid talvez possa perder um outro benefício que a delação premiada ou proporcionou por conta dessa memória vacilante, mas o fato é que o processo vai seguindo o seu rumo, vai seguindo o seu caminho e, de forma, parece que bastante certeira, dá para ver uma condenação no horizonte. Ou seja, Bolsonaro vai ser condenado e vai passar um bom tempo em cana. Olha, bem feito, né? Quem mandou ser golpista? Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 10 de junho de 2025. Eu começo na maciota no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é o por aqui de paraquedas, meu filho e minha filha, me deu prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Por favor, inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho e ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. O Clube de Membros da Fita, meu filho. O Clube de Membros agora, minha filha. Entre no Clube de Membros e fortaleça o trabalho do jornalista
precarizado que trampa, que trabalha aqui no YouTube brasileiro. Por quê? Porque nós precisamos do seu apoio. Nós estamos aqui produzindo conteúdo aqui no YouTube brasileiro. A gente conta basicamente, cara, principalmente um canal pequeno como é o meu, do financiamento de vocês. Por quê? Porque a visualização, cara, é ridiculamente baixa, assim, não compensaria manter esse trabalho por aqui. Por isso eu agradeço a todo mundo, a todas e todos que estão no Clube de Membros, vocês é que viabilizam a existência desse canal por aqui. E se você não entrou ainda, cara, R$3 é muito barato para você. Eu coloquei baratinho mesmo para que todo mundo possa entrar, não pesa no orçamento de ninguém R$3 e ajuda de verdade. Então assim, a gente tem que ter um volume bom de gente pagando R$3 para valer a pena, por favor. Clube de Membros da Fita, fortalecendo o jornalismo independente exercido aqui no YouTube. E você, empresário inteligente, empresária esperta, que quer sua marca, o seu empreendimento com os melhores clientes, e os melhores clientes são aqueles que frequentam os canais de jornalismo independente aqui no YouTube, por favor, mande um zap para André Rodrigues, bora fechar o patrocínio, bora fechar o apoio, por quê? Porque nós precisamos do seu apoio, do seu financiamento, do seu suporte, e sua marca, sua empresa precisa estar em contato com as melhores inteligências aqui da YouTube Esfera. Não vacile não, cara, por favor. Mande um zap para o André Rodrigues, bora fechar esse patrocínio, bora fechar esse apoio. Bora voltar na análise do primeiro dia ali de depoimento, quando duas figuras de pro do bolsonarismo expuseram seus fatos, né? A sua versão dos fatos. Mauro Cid e Alexandre Ramagem. Mauro Cid era o grande, a expectativa era maior, por quê? Porque foi ele que estabeleceu o acordo de delação premiada, ele que abriu o bico mesmo e ele que colocou em xeque vários figurões do bolsonarismo, a começar pelo próprio Jair Bolsonaro. E o que me impressionou é a postura do Alexandre de Moraes, né? Ele fica muito confortável, ele fica muito à vontade nesse tipo de ambiente que outros poderiam se sentir pressionados. Parece que ali ele fica mais tranquilo ainda, bem-humorado, tirando uma onda, fazendo piadinhas, por exemplo, que os outros lá, que quando Jair Bolsonaro enxuga, para usar o termo de Mauro Cid, a minuta golpista, e só ele, só o próprio Alexandre de Moraes seria o preso, fala, os outros ali, Gilmar Mendes, o Pacheco, ganharam o habeas corpus, né? Todo mundo riu. Tirou Mondinha com o Demóstenes também, que queria pegar um pouco do perfil de Alexandre de Moraes para fazer suas perguntas a Mauro Cid, Demóstenes Torres, que é advogado de defesa do então almirante da Marinha, o Almir Garnier. Tirou Mondinha também com o advogado do Augusto Heleno, que queria um pouco mais tarde ali, para dormir um pouco mais, para organizar melhor, e o Alexandre de Moraes falou assim, não, 9-2, vamos atrasar 2 minutos. Então, o Alexandre de Moraes muito confortável naquela posição, e ele realmente... Aí a gente vai para uma leitura mais psicológica do Alexandre de Moraes, ele gosta muito dessa posição de xerifão, né? Ele seria perfeitamente ali um Dunga na seleção de 94, né? Que exerce a função de cabeça de área ali, desarmando, tal, não sei o quê, e uma função de liderança também, de coordenar o time, né? Sei lá, é uma espécie de camisa 5, né? Que gosta daquela função de xerifão. Talvez até um camisa 3, não só um camisa 5, né? Fazendo um paralelo com o futebol. O Alexandre de Moraes fica muito à vontade nessa função, né? E teve um ponto em particular, que passou batido por muita gente, por mim inclusive, e quem destacou isso foi a coluna da jornalista Malu Gaspar do Globo, escrito pela própria Malu Gaspar, que teve uma pergunta do advogado de Bolsonaro, o Vilardi, Celso Vilardi, para Mauro Cid, que pode ter deixado o cara meio constrangido, porque perguntou o Vilardi se ele... eu abre aspas aqui para a pergunta do advogado do Bolsonaro, Celso Vilardi. Eu quero saber se ele fez uso em algum momento para falar de delação de um perfil no Instagram que não está no nome dele. O Mauro Cid, de forma hesitante, de acordo com a Malu Gaspar, respondeu não. Aí o advogado Bolsonaro completou. Eu quero saber se ele nunca usou perfil de mídia social para falar com alguém. O Cid respondeu que não, novamente, porque todos os celulares dele tinham sido apreendidos e revirados de ponta cabeça pela Polícia Federal. O advogado de Bolsonaro então insistiu. Ele conhece um perfil chamado Gabriela R702, Gabrielar, seria isso, né? Gabrielar 702, já ouviu falar? Cid gaguejou. Esse perfil não sei se é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. Por que o Vilardi está perguntando disso? Vilardi perguntou novamente sobre outros telefones, mas se repetiu a negativa e ficou por isso mesmo. O que nenhum disse
de acordo com a Malu Gaspar, mas sabe é que Cid usou sim essa conta para conversar com vários interlocutores sobre diversos assuntos, alguns dos quais até hoje não vieram à tona e podem complicar sua situação no processo de trama golpista. Tratar de forma muito reservada nos bastidores, o perfil @GabrielaR702 é uma espécie de arma secreta na estratégia bolsonarista. Cid percebeu isso, mas se manteve firme. A ver até quando. Isso aqui pode piorar a situação de Mauro Cid, ele pode perder os seus elementos ali, as suas conquistas, pelo acordo de delação premiada, mas não creio que seja suficiente para salvar a cabeça de Bolsonaro. Ou seja, piora para Mauro Cid se ele tiver realmente descumprido alguma ordem, alguma determinação que basilou o seu acordo de delação premiada, ele pode ser prejudicado, mas não salva Jair Bolsonaro. Por quê? Porque a delação de Mauro Cid é um dos elementos que constituiu no arcabouço de provas, é uma das provas do extenso arcabouço coletado pela Polícia Federal e comprovado depois mais aprofundado pela Procuradoria-Geral da República. Não será por causa disso que Jair Bolsonaro será salvo. E se em alguns momentos a delação, principalmente no processo da Lava Jato, a delação era praticamente o único meio de comprovar aquele delito, aquele crime, aqui nesse caso da tentativa golpista, da trama golpista, a delação é um dos elementos, sendo que existem outros muito fartos também. Na verdade, a gente tem isso, é uma fartura de provas contra Jair Bolsonaro. Não vai ser esse perfil de Instagram que vai salvar a cabeça de Bolsonaro, embora possa sim complicar bastante a situação de Mauro Cid. Mas eu quero saber sua opinião. O que você achou do que viu ontem? O que você achou que viu da repercussão? O que você destacaria que eu não destaquei aqui no vídeo? Por favor, comentários aqui embaixo. Diga-me o que você acha. Diga-me o que você pensa. Chegou até aqui? Like. Joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. Eu já falei do clube de membros atrás, mas você também pode mandar o seu valeu, que essa gorjetinha aqui embaixo. Pei, valeu. Gorjetinha na veia, gorjetinha na fita. Então você pode mandar o seu Pix. O Pix é pablocossa@gmail.com. Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado que trampa aqui no YouTube brasileiro, meu filho. Rapaziada, uma ótima terça-feira. E eu termino com aquele clássico. É nóis.